Recording is on. Acho que tá dando eco aí em alguém. Então, se quem puder dar um mudo aí, vai deixar só o palestrante depois. Acho que é o teu, mas depois que eu me mutar aqui vai ficar de boa. Tá dando eco. Mas bem-vindo, pessoal, mais uma vez, mais uma tarde aqui de SCA. Acho que vai entrar mais gente aí com o tempo. São 12h30, o pessoal deve estar almoçando, saindo de aula. Mas vamos esperar. Hoje é a terceira palestra sobre luteranismo. Vamos ver se, como diz Paulo lá para... Ou como diz Agripa lá para Paulo, né? Quase tu me convences de virar cristão. Hoje, será que a gente vai ser convencido de virar luterano pelo Gessé? Vamos ver aí. Então, vou deixar ele se apresentar, fazer uma... Na hora de pedir para a Vitória fazer uma oração e eu já passo a palavra para o Gessé de hoje. Vai lá, Vitória. Ó Senhor, nós agradecemos a Ti por mais uma reunião da SCA. Agradecemos, Senhor, por estarmos aqui juntos. Somos de denominações diferentes, ó Pai, e estamos aqui como irmãos para aprender aquilo que o Senhor tem para nós, ó Pai. Pedimos para que seja um momento de bastante... que o Senhor use o Gessé para falar com a gente e que a gente possa aprender com práticas e hábitos de outras denominações. Em nome de Jesus, amém. Vai lá, Gessé. Bom, gente, boa tarde a todo mundo. É um prazer estar aqui nesse grupo que eu conheci ainda quando eu estava na graduação, há alguns anos atrás, né? Me graduei em Letras Português pela UNB, em 2012 a 2017, aí emendei no mestrado, terminei o mestrado agora em Linguística na parte fonética esse ano, né? Eu atualmente trabalho como professor de português, escola aqui da rede privada de Brasília, e sou membro da Igreja Evangélica Luterana do Brasil, mais conhecida como IELB, né? Desde 2017. Visitei durante um ano e pouco, desde 2016, finalzinho de 2015, fiz a profissão de fé ali no final de 2017, outubro de 2017, desde então congrego ali na congregação da Asa Norte, certo? Congregação Evangélica Luterana da Esperança. É isso. Que, na verdade, o luteranismo, no início dele é muito comum, até porque ele é um fato que é histórico, né? Ali em 1517, então, o então monge agostiniano Martinho Lutero, ele prega as 95 teses na porta da igreja do Castelo de Wittenberg, né? Que eram teses, então, contra práticas da igreja católica da época, que na visão do monge iam contra a palavra de Deus e um contra o que seria correto. Lutero, então, ele foi um monge muito dedicado, enfim, alemão, né? Isso aqui só recordando aí para caso alguém não conheça. Ele começa a ver na Bíblia algumas incongruências entre a prática da igreja da época e o que seria a verdade do Evangelho. Tem até aquela frase muito famosa que sempre é divulgada na semana aí da Reforma, que é quando tudo parecia perdido, quando parecia que não tinha mais saída, um homem lê na Bíblia, o justo viverá por fé. Então é mais ou menos por aí mesmo. Lutero ele tinha muitos problemas com a sua própria natureza e com o que a igreja pregava sobre o que era o Evangelho, o que era salvação, né? E aí, então, isso é até chamado de escrupulosidade, né? Esse tipo de conflito por qual Lutero passou. E aí ele encontra na palavra refrigério para a alma dele. Ele descobre que o justo vai ser salvo pela fé, não é pelas obras, né? E isso bate de frente diretamente com o que a igreja estava pregando na época, que era contra as indulgências, né? Os pagamentos das penitências para liberar as almas do purgatório, né? Então, ele quando entende que mais posteriormente seria chamado de sola fide, ele já vê alguma coisa errada e fala, bom, isso não está certo, eu vou tentar fazer esse movimento aqui, mas nesse primeiro momento ele nunca imaginou que estaria fazendo ali uma ruptura no que seria o cristianismo do Ocidente, né? Até porque ele imaginava que o que estava acontecendo era por inocência e por má fé de poucos, não que aquilo fosse algo dominado por toda a Igreja Católica. Mas, enfim, a gente sabe da história, a Igreja Católica não recebe bem de jeito nenhum, tenta obrigá-lo a se retratar, ele diz que não volta atrás, né, que não vai retirar o que ele falou,
e aí ele acaba, então, sendo abrigado pelos reis da época da Alemanha, consegue traduzir a Bíblia, e aí ele vai, então, deixando a sua teologia mais sólida, seria depois chamado de teologia luterana, tá certo? É nessa época que ele vai, então, criar os 3 solas da Reforma, sola fide, sola gratia e sola scriptura. Sim, Lutero só criou esses 3 solas, né? Depois Calvino cria os outros 2, que seriam o Soli Deo Gloria e o Solus Christus. Não quer dizer que a teologia luterana rejeite esses 2 solas, inclusive foram incluídos depois, mas Lutero mesmo só cria esses 3 primeiros solas, que seriam a base da sua teologia. Sola fide, somente a fé, sola gratia, somente a graça, e sola escritura, somente as escrituras, né? Então, quando a reforma vai andando aí, acaba tendo uma dissensão, tendo uma celeuma com Zwinglio, né? Por questões envolvendo sacramentos e por questões envolvendo aí questões que para Zwinglio não eram tão importantes assim dentro da teologia, e Lutero não abria mão. Mas, enfim, a gente, como igreja luterana, se firma na escrita e na publicação da Confissão de Fé de Augsburg, que foi ali em 1531, que é o documento oficial, né, que rege a teologia da igreja luterana até hoje. Um pouco mais tarde, a gente tem o Livro de Concórdia, que é uma série de documentos junto com a Confissão de Fé de Augsburg, que aí já vai entrar o Catecismo Maior e Menor, vai entrar os livros de Smalcald, a própria Apologia da Confissão também, que vão, então, compor esse Livro de Concórdia, que seria um pouco mais abrangente do que a Confissão de Fé de Augsburg, e aí seria a base do que é chamado de luteranismo confessional. Então, só para peguei esse apanhado histórico todo para vocês entenderem o que é o luteranismo hoje. A gente tem aí 2 luteranismos, pelo menos. O luteranismo confessional, que é o luteranismo, então, que subscreve todo o Livro de Concórdia, e é aquele luteranismo mais ortodoxo, né? E a gente tem outros luteranismos. A gente tem algumas igrejas luteranas que são um pouco mais avivalistas, né? Igrejas luteranas que são liberais, igrejas luteranas que são, enfim, estatais e já quase não são mais igreja, né? Então, só para vocês entenderem que existem esses 2 movimentos dentro do luteranismo no mundo, não só no Brasil, e o luteranismo confessional, então, ele vai subscrever todo o Livro de Concórdia, todos esses documentos oficiais da nossa teologia. Os outros luteranismos, eles não terão tanto compromisso, assim, em seguir o que ficou da teologia de Lutero, beleza? Mas entrando, então, agora na teologia do luteranismo, é importante, antes de qualquer coisa, destacar o que o luteranismo, então, ele não faz, tá certo? Então, o luteranismo, ele não vai tentar achar respostas para aquilo que ele não encontrar. A gente disse que o luteranismo, ele não vai se importar em manter tensões dentro da sua teologia. Existem teólogos luteranos que falam, inclusive, que existe uma dialética luterana, porque, basicamente, a fé luterana é estruturada em paradoxos, tá certo? Então, são verdades que, logicamente, seriam excludentes, mas que se completam e que, como eu disse, é uma tensão que não é resolvida, mas sim abraçada, beleza? A gente tem, dentro da nossa fé, obviamente, a crença na Trindade, né? Então, Deus como Criador, Jesus como Salvador e o Espírito Santo como o Consolador. Básico, enfim. Isso aqui a gente está em concordância com todas as outras tradições cristãs ortodoxas também. Tá certo? Mas o que seria de interessante destacar aqui nas 3 pessoas de Deus, né? Que seria a Trindade, é a cristologia luterana, que ela é um pouco diferente da cristologia evangélica brasileira, principalmente, e da reformada, né? A cristologia luterana, então, ela vai ser um pouco mais intensa, digamos assim. A gente vai ter aí a questão das 2 naturezas de Deus, né? E a questão da comunicação dos atributos. A gente crê que os atributos das 2 naturezas de Deus, elas se complementam, elas se comunicam, né? Isso já não é muito bem aceito pelo lado reformado e evangelical no geral, que é o que a gente tem como mainstream aqui no Brasil e na América. Beleza? Quanto ao Espírito Santo, a gente acredita, claro, né? Mas a gente não é uma igreja pentecostal, então a gente não vai ter o uso litúrgico
de dons ou de alguma coisa mais avivalista no meio do culto, né? A gente não é cessacionista também, então a gente não afirma categoricamente que os dons cessaram depois da escrita da Bíblia, mas a gente não acredita que, para a nossa era, os dons têm uso litúrgico, então a gente também não busca isso. Não quer dizer que isso possa acontecer em um momento de extrema, enfim, necessidade ou quando Deus achar melhor, mas não acreditamos que a gente deva buscar, por exemplo, os dons espirituais maravilhosos, né, como é defendido pelo pentecostalismo ou alguma coisa desse jeito, tá? Quanto à nossa soteriologia, que seria aí, como que Deus salva as pessoas, né, é até meio óbvio que a gente acredita que a salvação ela é feita exclusivamente por Deus. Então nós somos monergistas, né? Só que esse monergismo também é um pouco diferente do monergismo reformado, porque a gente vai acreditar no seguinte: a gente acredita que se a salvação acontece, ela é uma obra exclusiva de Deus. Então o ser humano é salvo sem contribuição nenhuma, né, da parte dele. Mas se o ser humano se perde, se o ser humano é condenado, isso é uma obra puramente humana, né? Então a gente acredita aí que o ser humano ele tem a capacidade de resistir ao Espírito Santo e de resistir a esse chamado para a fé. Tudo bem? Como que isso se sustenta? É mais um dos paradoxos que eu falei lá no começo, tá certo? Então são duas tensões aí, a questão da liberdade humana, né, e da soberania de Deus, enfim, esses são termos que vocês já conhecem. Mas a gente não tenta resolver essa celeuma aí. A gente acredita que, por exemplo, Jesus morreu por todas as pessoas, quer salvar todas as pessoas, mas algumas pessoas não vão ser salvas por pura maldade do próprio coração delas, tá certo? Como mais uma vez, né? Pode não parecer lógico, pode não parecer lógico mesmo é a palavra, mas a gente não se preocupa muito em ter lógica naquilo que a gente afirma. A gente vai na palavra de Deus. Se a palavra diz que é Deus que faz a obra inteira, né, e que ele predestinou algumas pessoas, e ao mesmo tempo fala que ele morreu por todos e deseja que todos sejam salvos, as duas coisas são verdade. Se isso está além da lógica humana, se isso está além da nossa racionalidade, aí já é um problema nosso, não de Deus. A gente só cabe a nós acreditar no que ele disse e não ficar procurando soluções, procurando respostas, utilizando ferramentas ou coisas que não são propriamente bíblicas. Beleza? E como então se daria essa salvação? Essa salvação ela se daria exclusivamente pela fé, né? Por isso que lá no começo eu citei o sola fide, somente a fé, né? Só a fé pode salvar o ser humano. E ela vem então através da morte de Jesus na cruz, né? Na plenitude dos tempos, o Filho de Deus ele nasce, e aqui é interessante para destacar a questão aí do que eu falei da cristologia luterana, para a gente reforçar bastante aqui que é o Deus encarnado. Deus ele encarna, ele cria uma casca de homem, e aí ele vem, nasce, morre, e depois que ele morre ele deixa de ser homem. Jesus é homem ainda, tanto que ele é aí o nosso, como Timóteo fala lá, né? Jesus Cristo homem é o nosso intermediador entre Deus e a humanidade, né? Mas a gente acredita então que Deus encarna, nasce da Virgem Maria, tem uma vida de perfeita obediência à lei e morre, né, até ressuscitar no terceiro dia, vencer a morte e garantir então a salvação para todas as pessoas que crerem nele, tá certo? Aqui então a gente tem a ideia de substituição, né, de Cristo na cruz, que também é algo que eu acredito que todas as teologias ortodoxas acreditam, né? E a imputação, então, da vida e da morte de Cristo naqueles que confessam e afirmam serem cristãos, né? Afirmam a causa e o nome de Cristo também. Tudo isso, gente, está na nossa confissão de fé. Se vocês quiserem, eu passo os artigos direitinho, porque eu deixei aqui esquematizado na hora de apresentar. Então, se vocês quiserem, eu passo esse documento para vocês depois, quem tiver interesse de dar uma olhada na Confissão de Augsburg, e irem vendo os pontos aqui que eu estou citando direitinho. Beleza? A questão aqui da morte de Jesus na cruz, além dela trazer, então, perdão de salvação para todos aqueles que crerem e confessarem o nome de Jesus, é interessante da gente citar uma coisa que é mais peculiar aqui da teologia luterana, que entra ali na ideia das naturezas que eu falei, né? A gente tem, então,
as duas naturezas, né? Jesus é homem e Jesus é Deus. No mainstream evangélico, a gente fala que Jesus é 100% Deus, 100% homem, que é uma coisa correta, né? Mas, por exemplo, pode soar meio escandalizador, assim, para algumas pessoas, quando a gente... Aí, na hora que Jesus morreu, foi só homem ou só Jesus, Deus, que morreu? A gente não separa, então Jesus morreu como Deus, Jesus morreu como homem, né? Ali na cruz. E aí pode entrar mais uma vez naquele debate lógico, mas como que Deus pode morrer? Enfim, a gente não vai aí, a gente acredita que Deus morreu, porque Jesus era Deus e era homem ao mesmo tempo, ele não tinha uma chavinha para desligar e falar, agora eu sou Deus, agora eu sou homem, então agora que eu vou morrer, eu desligo minha parte de Deus. Continua sendo Deus, continua sendo homem. E aí isso dá uma origem, mais das duologias luteranas, que é a questão da teologia da cruz e teologia da glória. A gente, a partir disso, né, acredita que a teologia da igreja tem que ser a teologia da cruz, que seria o quê? Deus, ele é glorificado na cruz. Então, ele é glorificado naquele momento de maior humilhação e de maior vergonha que seria para um ser humano, né? Mas aí Deus, na sua infinita sabedoria, que é loucura para o homem comum e natural, ele escolhe ser glorificado numa morte de cruz. E isso, então, seria algo... Oi? Não. Você vai precisar da sala? Que a gente precisa lavar as salas todas. Tá, daqui 5 minutos, tá bom? Tudo bem, eu espero. Gente, só uma interferência aqui, mas a gente vai continuar. Como eu estava dizendo, a gente tem aí, então, a partir dessa ideia toda que eu desenvolvi aqui, a ideia de que Cristo é sim glorificado nessa cruz, porque foi ele que morreu e mudou a história da humanidade, de tudo que a gente conhece como vida, como morte, como Deus, enfim, um ponto alto da história do cristianismo também, né? E por isso que, por exemplo, é comum a gente fazer uso de crucifixos, beleza? A gente faz uso tanto da cruz vazia como do crucifixo. A gente não tem problema com a representação imagética de Jesus, de Deus, né? Que também seria um problema em algumas outras teologias. E muito em base dessa nossa ideia de que ali é o momento de maior glorificação de Deus, na pessoa de Jesus Cristo. Então, eu falei um pouco aí sobre o que seria a morte de Jesus na cruz, o que ela significa, quais seriam os efeitos, né? E como ela é entendida, então, dentro do luteranismo. Quanto à igreja, o que seria a igreja? A gente tem a crença da igreja visível e da igreja invisível. Mais uma dualidade, né? Vocês viram, então, que não era brincadeira quando eu disse que o luteranismo é tudo baseado em dualidades. A igreja visível seria... No caso aqui, a nossa própria denominação, né? Com o pastor, com a igreja, com os membros, com o coral, com as crianças, que se reuniriam, então, todo domingo ou algum dia da semana, para poder estudar a Bíblia, né? Participar dos sacramentos, louvar e agradecer a Deus. Nossa, gente, deixa eu só fechar essa porta. Já a igreja invisível, então, ela seria a reunião de todos os santos em todo o mundo, independente aí dessa questão denominacional. Tá certo? Então, nesse ponto, a gente é ecumênico, né? Nesse sentido aí de que não existe salvação apenas da igreja visível, que seria a nossa denominação, a sua denominação, mas sim todos aqueles que confessam e creem no nome de Cristo, né? Claro que sim, incorreu em alguma heresia, em algum ponto-chave da fé. Beleza? A vida cristã no luteranismo, a gente tem dois conceitos bem interessantes também, que apesar de não serem paradoxais, eles vão acompanhar toda a crença e a vivência do que seria uma vida cristã através do luteranismo. Que é a ideia de santificação, que também é um conceito aí de todo o cristianismo, né? Que é a ação do Espírito Santo na vida do crente, do cristão, a partir da sua conversão. Então, a partir do momento em que o cristão ele se achega a Cristo,
ele, enfim, é transformado, seja através do batismo, da pregação, daqui a pouco eu vou falar disso quando eu entrar nos sacramentos. Mas então, a partir daí, quando ele tem o Espírito Santo em si, ele vai ser moldado, né, segundo a vontade de Deus, e ele vai aprender a obedecer a Deus, ele vai aprender a amar esse Deus, aprender a amar o que Deus ama. Então, a partir daí vai ser o que a gente chama de santificação, que é nós nos moldarmos a Cristo. Só que isso não é uma coisa que vai acontecer de uma hora para outra, e a gente também não acredita que esse processo possa ser terminado aqui, né? Como, enfim, John Wesley, que acreditava aí na santificação, na perfeição, né? Em chegar à perfeição. A gente não acredita nisso. A gente acredita muito na questão aí do pecado, confissão e perdão, que é um ciclo que vai acompanhar a vida do cristão durante a sua vida inteira. E o outro conceito é o de vocação. Tá certo? O Lutero defendeu esse conceito que eu acho muito interessante. E, inclusive, já vi muita gente de outras tradições utilizando, e eu fico muito feliz por isso, que é a ideia de que Deus ele te vocaciona para coisas, ou para uma coisa específica, e que ao fazer a sua vocação, você está honrando e glorificando a Deus, mesmo que você não seja, por exemplo, vocacionado para ser pastor, né? Você não tem a vocação para ser pastor, mas, por exemplo, você foi vocacionado para ser sapateiro, que é um exemplo que o próprio Lutero dá. Então, quando você faz o seu sapato direito, você vende o seu sapato sem fazer má fé, sem cobrar um preço abusivo, né? Você faz, enfim, a economia do seu bairro girar, você está glorificando, santificando a Deus através da vocação que Ele te deu, do dom, do talento que Ele te deu. Então, isso também faz parte da vida cristã para a gente, e é uma ideia que eu acho bem legal e bem interessante da gente incluir aí na vida cristã, né? Porque, eu sou professor, outro é engenheiro. Na minha vida profissional, eu estou glorificando a Deus e tendo uma vida cristã também, ao fazer aquilo qual fui chamado e vocacionado para Deus. Então, muito interessante, né? A gente orar e tentar encontrar aí essa vocação, ou essas vocações que Cristo nos deu, que Deus nos deu, para que a gente possa louvar a Deus na nossa vida, que seria chamada de secular também, né? Quanto à questão da Bíblia, existem muitas fake news e polêmicas aí relacionadas à Bíblia e luteranismo, né? Lutero tirou vários livros da Bíblia. Se vocês virem algum apologeta católico, vocês vão ver algumas coisas bem estranhas. Lutero tirou a carta de Tiago da Bíblia, enfim, né? Acontece que, para entender Lutero, você tem que ver toda a vida dele, e não só você pegar uma parte. Ele realmente, em alguns momentos da vida, ele falou algumas coisas erradas, ele defendeu algumas práticas que não eram ortodoxas, segundo o Evangelho, mas Lutero não tirou nada da Bíblia, só a questão aí dos deuterocanônicos, né, que são aqueles livros, enfim, que existem na Bíblia católica. Quando Lutero faz essa tradução para o alemão, ele deixa esses livros ali no final, né? Só que o critério que Lutero usava, na verdade, eram assim, livros mais essenciais e livros menos essenciais. Ele, inclusive, deixa a carta de Tiago lá no final também, né? Mas ele em nenhum momento retira ou tira a inspiração dessa epístola de Tiago, desse livro de Tiago. Mas ele, quanto aos deuterocanônicos, isso aí é uma coisa que foi acordada, que seria boa para a leitura de todo mundo, né? Mas que não seria propriamente um livro inspirado para compor o cânon. Que aí a gente tem um cânon bíblico, então, com 66 livros, assim como todas as outras igrejas protestantes do Brasil e do mundo. Tá certo? Quanto à questão da Bíblia, a hermenêutica luterana, ela vai afirmar aquilo que o meio reformado afirma, o meio evangelical afirma também, que é a questão da Bíblia interpretar a própria Bíblia, né? Na sola escrita, que toda a doutrina tem que ser baseada na palavra e não apenas na tradição. Mas isso não quer dizer que a gente vai desprezar a tradição, muito pelo contrário, tanto que a gente afirma todos os concílios ecumênicos, né? Mas um diferencial aí não na tradução, mas na interpretação luterana da Bíblia, aqui agora 2 conceitos. Eu quero até projetar uma imagem para vocês, que vai enfim, representar imageticamente muito melhor do que eu vou poder falar aqui.
Vocês estão conseguindo ver? Estamos. Certo. Então, essa é uma pintura do Lucas Cranach, para quem não conhece. Lucas Cranach foi o pintor da Reforma. Ele fez vários quadros que explicam visualmente a teologia luterana. Então, esse quadro é chamado de Lei e Evangelho. Tudo bem? São os dois conceitos-chave aí para fazer uma interpretação da Bíblia do luteranismo. No lado esquerdo de vocês estão vendo a lei. Vocês têm aí Moisés recebendo as tábuas, Adão e Eva no jardim, que parece Moisés aqui, né? E a morte, tá vendo? No lado direito, então, eu tenho a representação do Evangelho. Eu já tenho Jesus na cruz, né? Os santos atuando no céu. Eu tenho Jesus próprio ressurgindo, mas não mais morto na tumba. E, enfim, eu tenho aqui a representação da lei e a representação do evangelho. O que seria lei e evangelho no luteranismo, né? São, então, as duas ferramentas que Deus usa para lidar com a humanidade. E a lei, ela condena, a lei, ela mata, a lei, ela fere. E o evangelho, ele perdoa, ele vivifica e ele sara, né? A gente sempre fala que não existe cristianismo sem lei e sem evangelho. A lei e o evangelho, ela precisa ser mantida dentro de uma igreja sadia, dentro de uma igreja que é de fato comprometida com a causa de Cristo. Só que é claro que sempre o evangelho vai prevalecer, porque a lei não nos pode salvar, né? A lei, ela nos condena. Então, sempre que se você, por acaso, tiver aí a oportunidade de ver um sermão luterano, ele sempre vai ser pautado nesses dois momentos. É preciso ter o momento da lei e é preciso ter o momento do evangelho, sempre terminando com o evangelho, que aponta para a esperança que é Cristo, que apesar dos nossos pecados, apesar da nossa condenação, apesar de toda a nossa maldade, o convite é sempre para ser salvo, o convite é sempre para vivenciar essa experiência de salvação com Deus, tá certo? Mas aí é mais um paradoxo que a gente tem, que é algo bem propriamente luterano. Não sei se vocês conhecem, mas existia aí um grande teólogo luterano chamado C.F.W. Walther. Ele escreveu um livro, né, distinguindo lei e evangelho. Ele falava que todo bom teólogo tem que saber diferenciar essas duas ferramentas. Então, achar na palavra onde é lei, achar na palavra onde é evangelho, para que eu possa aplicar de maneira de maneira correta, e diferenciar as passagens dos momentos, para que, enfim, eu não tenha a lei e achando que aquilo é evangelho, que aquilo vai salvar, né? Que isso é o que gera, às vezes, muitos problemas e muitas dificuldades aí na vida de alguns cristãos, beleza? Então, imagem compartilhada. O que teria de diferente do luteranismo agora para as outras tradições, tá certo? Eu vou pensar aqui, gente, principalmente na reformada e na evangelical, que eu acho que é o que é maior no Brasil. A gente tem a católica romana também, mas eu vou comparar mais com ditos protestantes. A gente tem a crença nos sacramentos, já começa daí, né? Então, para nós, existem dois sacramentos, que é o batismo e a Santa Ceia. E qual é a nossa definição de sacramento? A nossa definição de sacramento é agostiniana. A gente acredita que sacramento, que vem aí do latim sacramento, mistério, né? Ele precisa de um elemento físico e ele precisa perdoar pecados, tá certo? Quando a gente passa, e ele também precisa ter sido estabelecido e ordenado por Deus, por Jesus, né? Passando esse filtro, a gente fica com dois, que é o batismo e a Santa Ceia ou Eucaristia, certo? Então, a gente não tem uma visão memorialista desses, algumas pessoas chamam até de ordenanças, né? A gente tem uma visão puramente sacramental. A gente acredita que o batismo, a água, é utilizada para salvar as pessoas, né? Como que o batismo salvaria? Ele geraria fé, tá bom? Então, a gente tem, por exemplo, o pedobatismo, que seria o batismo das crianças, né? E a partir do momento, então, que a criança ela é batizada, ela tem fé incutida no seu coração. E a salvação é só pela fé. Dessa forma, ela seria salva ali, tá certo? Mas, assim, a única forma de gerar fé no coração das pessoas seria através do batismo? Não. Seria também através da pregação da palavra, né? E aí, através da pregação da palavra, a gente teria o Espírito Santo agindo e, enfim, convencendo as pessoas a partir do Evangelho. E essas pessoas, depois de mais velhas, que recebem a fé pelo ouvir da palavra,
elas vão ser batizadas, o batismo vai ser uma confirmação da fé que elas têm, tá certo? Não quer dizer que ali a fé vai ser gerada no batismo, porque afinal elas já possuíam fé antes disso. Eu fui batizado adulto, até porque eu não nasci luterano, né? E uma coisa interessante aqui é que a igreja luterana ela não pratica rebatismo em nenhuma situação. Se o batismo tiver sido feito usando água e em nome da Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, a gente não rebatiza. Pode acontecer, algumas vezes, em casos de consciência, o cristão ele era de uma igreja, sei lá, não muito séria, apesar de usar a fórmula trinitária e usar água, ele tem problema de consciência, quer ser batizado de novo, aí o pastor ele pode abrir para isso, mas assim, não é algo comum o luteranismo ter rebatismo, nem mesmo da igreja católica, da igreja ortodoxa. Se usa água e se usa a fórmula trinitária, para a gente é um batismo válido, mesmo que a pessoa não acredite. Então, eu fui batizado na Assembleia de Deus, uma igreja memorialista, tá certo? Mas quando fui para o luterano, não houve necessidade de ser rebatizado, porque aqui entra o conceito de lei e evangelho de novo. A gente acredita que os sacramentos são puro evangelho. Eles acontecem, eles se realizam, independente da intenção ou da crença de quem está fazendo, porque aquilo ali é algo feito exclusivamente por Deus. Da mesma forma, se existe alguém pregando em uma igreja complicada, em uma igreja que defende algumas heresias, e em algum momento ali há algo de evangelho, Deus pode agir e converter alguém. Da mesma forma, alguém que não acredita no sacramento do batismo, batizando uma pessoa... E não... Oi, tudo bem? Tem não. Nada. Então, como eu estava dizendo, mesmo que ela não acredite no sacramento, ela vai tá gerando fé, tá gerando bônus que esse sacramento geraria. O outro seria a Santa Ceia, ou no caso, Eucaristia, né? Qual seria então a nossa diferença? É muito comum... Oh, gente, desculpa. Desculpa mesmo pelas várias interrupções. Mas o que seria de diferente na nossa crença eucarística ou da Santa Ceia? A gente defende que tem que ser utilizado os dois elementos sempre. Então, é vinho e pão. A gente não concorda com a ideia do suco de uva, né? Mesmo assim, é uma coisa bem pontuada, assim, de que a gente não concorda com o uso do suco de uva, teria que ser vinho mesmo. E aí o pão, no caso, a igreja aqui no Brasil usa hóstia, mas porque é um tipo de pão. Se você quiser usar o pão, não tem problema. Pedaço de pão cortado também não tem problema. É comum que as pessoas digam que o luteranismo ele vai defender uma visão de Santa Ceia, né? Que na verdade ele não defende. Então é bem importante a gente prestar atenção aqui. A nossa teologia eucarística se chama presença real. O que a gente vai dizer? A gente vai dizer que ali, depois que o ministro, né, o pastor, ele cita as palavras de Jesus na hora da instituição, eu tenho pão e vinho, como eu estava dizendo, a gente vai dizer que tem 4 elementos. Eu tenho vinho e sangue e pão e corpo, tá certo? A Igreja Católica acredita numa transubstanciação, em que o pão deixa de ser pão e se torna corpo, o vinho deixa de ser vinho e se torna sangue. A gente não acredita em transubstanciação. O pão continua sendo pão, mas ele também é corpo. O vinho continua sendo vinho, mas ele também é sangue, tá certo? A gente não explica isso, é mais um dos paradoxos do luteranismo, tá? Mas a gente acredita, sim, que ali é corpo e sangue real e que ele dá vida, perdão e salvação para quem consome, né, desse banquete, tá bom? Qual seriam, então, os benefícios da Santa Ceia? Ele confirmaria o perdão no nosso coração, ele traria consolo, traria paz, seria mais uma vez um caso aí de puro evangelho. Então, não é lei, sacramento para a gente não é lei, tá certo? Ele é evangelho, ele vai confirmar o perdão e ele vai também trazer alívio, trazer paz para o coração de todos os pecadores, que no caso somos todos nós, tá bom? A escatologia do luteranismo, nós somos amilenistas, beleza? A gente é amilenista, então a gente não acredita em um milênio literal, e a gente também não acredita aí, em toda essa questão do arrebatamento secreto, né? Que é algo mais comum no meio evangelical e em algum lado batista, beleza? A gente tem a presença de ícones, como eu comentei com vocês, então é muito comum. Não no Brasil, tá? No Brasil é uma coisa mais rara, mas fora do Brasil é muito comum você encontrar igrejas luteranas com crucifixos, enfim, e até imagens, representações das cenas bíblicas.
nomes de igreja São Pedro, São Paulo, tá certo? E etc. Tudo bem? Na parte da escatologia, eu separei um vídeo para vocês. Eu vou mostrar a liturgia da Santa Ceia no luteranismo, tá? A partir de um... Deixa só a propaganda do YouTube passar. A partir de um culto tradicional, beleza? Que aconteceu lá no... Deixa eu ver aqui o nome da cidade. Lá no Rio Grande do Sul. Tudo bem? Então, eu vou compartilhar com vocês. Deixa eu só passar a propaganda aqui do YouTube. Extrema com gestão do tempo, foco, disciplina. Essa é uma liturgia cantada, então a igreja luterana é chamada de igreja que canta, tá bom? Depois eu vou falar um pouco, não é o único tipo de liturgia que a gente tem na nossa igreja, mas seria a liturgia padrão, tá certo? Deixa eu só colocar aqui para apresentar. Vamos lá. Acho que eu não tô ouvindo, tá tocando alguma coisa? Vocês não estão ouvindo? Eu não tô, não sei se a outra pessoa tá ouvindo. Não tá sendo som, não, só a imagem. Vamos ver aqui se agora vai. Tá sem áudio. Agora foi. Demos graças ao Senhor, nosso Deus. Verdadeiramente digo, nosso dever. E em todos os tempos e em todos os lugares te demos graças, ó Senhor Santo Pai, onipotente e eterno Deus, mediante Jesus Cristo nosso Senhor, ordenando com os anjos e arcanjos, e com toda a companhia celeste, louvamos e magnificamos o teu glorioso nome, exaltando-te sempre cantando. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois nosso Senhor Jesus Cristo,
Santíssimo todos dizendo: tomai, comer, isto é o meu corpo, que é dado por vós, fazei isto em memória minha. E semelhantemente também, depois da ceia, tomou o cálice e, tendo dado graças, o entregou, dizendo: beberei todos este cálice é o Novo Testamento, o meu sangue, que é derramado por vós, a remissão dos pecados. Fazei isso quantas vezes o beberdes, em memória minha. A paz do Senhor seja convosco para sempre. Bom, pessoal, estou vendo aqui os comentários. Realmente, o pessoal, quando alguém decide ser pastor luterano, vai para o seminário, ele tem que fazer aula de canto para poder fazer a liturgia, né? Mas isso aí seria chamado de liturgia 2. Lutero criou 2 ordens de liturgia. Está no nosso catecismo, né? E não quer dizer que todos os cultos são assim, tá certo? Basicamente é uma vez por mês, né, que se faz essa liturgia completa. A gente chama de liturgia cantada. Até porque a gente, na própria confissão de fé, não define que só existe uma forma de se ter culto. Então, o que a gente diz que tem que ter no culto é palavra, tá certo? Sacramentos. E, enfim, a ordem do culto, geralmente, mesmo quando não tem essa liturgia toda completa, a gente começa com a invocação da Trindade, né? A gente tem um momento de confissão e de absolvição, que já vou falar disso. Aí lê o Evangelho, lê o Salmo, lê o Antigo Testamento. Aí a gente faz a leitura do credo, geralmente o credo apostólico. Tem um momento de palavra, de sermão. E aí no final a gente tem momento de Eucaristia, Santa Ceia. Todo culto, né? Todo culto tem Santa Ceia, tá bom? E a gente tem também, no final, a bênção araônica e o tríplice amém. Eu estou vendo as perguntas de vocês, eu vou tentar falar aqui rapidinho. A gente segue o trienal. Eu vi o André Barreto aqui falando sobre lecionário, né? O trienal, ele foi decidido no último concílio da Igreja Católica Romana, tá certo? Em acordo com algumas igrejas protestantes históricas. A Igreja Luterana é uma delas. Então, ela segue a ordem, basicamente a mesma ordem de culto que a Igreja Católica e que a Igreja Anglicana e que algumas outras igrejas históricas litúrgicas, tá certo? O que seria esse trienal? Tem o ano A, o ano B e o ano C, cada um deles é baseado em um evangelho, tá certo? Então, eu não vou saber a ordem direitinho. A gente tem aí Lucas, Mateus, Marcos, né? Os evangelhos sinóticos. E eles são a base do ano litúrgico, tá certo? Então, de acordo com o calendário litúrgico, a gente vai lendo cada um desses momentos do Evangelho em conexão com os textos do Antigo Testamento, com os Salmos e com as Epístolas, tá certo? Eu posso colocar aqui depois para vocês, se vocês tiverem interesse em ver um trienal.
Perguntaram aqui sobre aí como é a luterana em Brasília. Existe uma luterana na Asa Sul e uma na Asa Norte. No plano, realmente é isso. A igreja luterana da Asa Sul é da IECLB, que seria a Igreja Evangélica de Confissão Luterana no Brasil. Ela é uma igreja que não é luterana confessional. Dentro dela, ela tem vários movimentos. Inclusive, ela tem um movimento confessional em si. E a gente tem a Igreja Luterana Evangélica Luterana do Brasil, que é a IELB, que eu faço parte, que fica na Asa Norte. Tudo bem? A igreja aqui da Asa Norte, ela é um pouco mais flexível, principalmente quanto à liturgia, tá bom? Então, esse culto que a gente viu aqui, ele acontece uma vez por mês apenas, os cultos pela manhã. Os cultos da noite, eles são mais evangelísticos. Então, por exemplo, é comum até mesmo que o pastor não use a batina, tá certo? Porque os cultos da noite, no domingo, eles são mais voltados para a missão, tá bom? Mas, no geral, a forma litúrgica permanece a mesma, como aquela de origem que eu citei ali, né? Um passo a passo direitinho. Tudo bem? Não existe uma parte mais importante que a outra, por exemplo, dentro do luteranismo, no culto. A gente acredita no equilíbrio entre sacramentos e palavra. Por isso que quando o Vitor disse para eu criar um nome para a palestra, eu coloquei fé, palavra e sacramentos, porque eu acho que é o que resume o que é ser luterano. É ter total consciência e que a fé que salva, que nós somos salvos exclusivamente por crer em Jesus, e a manutenção dessa fé, ela vem da palavra, de ler, de estudar a palavra, de ouvir a palavra e da participação regular dos sacramentos, tá certo? A gente acredita que o sacramento é o que mantém a nossa fé. Por isso que é fundamental e muito importante que haja essa vida em comunhão na igreja, né? Não existiria luteranismo sem reunião, sem encontro, sem ajuntamento no culto, tá bom? Que aí não teria derramamento de graça através dos sacramentos, não teria perdão dos pecados, enfim, e desse jeito a nossa fé morreria, assim, a gente acredita que a fé pode morrer, tudo bem? A gente não defende o salvo uma vez, salvo para sempre, tá bom? Galera, como começaram as perguntas, se vocês quiserem fazer mais perguntas, fiquem à vontade, tudo bem? Então, Samuel, isso é uma coisa bem complexa de se falar, na verdade, porque é muito regional, beleza? A ISLB, por exemplo, ela tem vários movimentos dentro de si, como eu disse, né? Ela vai ter um movimento que é mais avivalista, chamado de Encontrão, que é uma galera mais voltada para a missão urbana e para essas questões. Eles são carismáticos, né? A gente vai ter um outro movimento chamado de movimento Martinho Lutero, que é um movimento confessional da ISLB, ele fica ali em Santa Catarina, basicamente. E a gente tem um outro movimento, que é a PPL, que é a Pastoral Popular Luterana, que é um movimento bastante liberal, enfim, que é mais alinhado com o que é o luteranismo da Europa, digamos assim, né? Mas essa questão da liturgia, a IELB, aqui em Brasília, como eu disse, na Asa Norte, ela é um pouco mais flexível, mas a realidade aqui destoa do resto do país, tá? A IELB, no geral, ela é mais litúrgica e mais confessional. No Sul, basicamente, a liturgia é mais parecida, mas ao redor do Brasil, se você for ver, a IELB ainda é um pouco mais litúrgica também. Só que, como eu disse, a gente não defende um único modo de culto, né? A gente acredita, assim, que essas questões são passíveis de ser discutidas e debatidas, mas é claro que, enfim, a gente preza pela nossa história, né? E pela nossa identidade luterana. Legal, Eline, você vai ser muito bem recebida. Beleza? Se quiser fazer uma visita. Então, Jessé, agradecendo pela palestra. Está aberto para pergunta, viu, gente? Quem quiser vai levantando a mão aí que eu vou passando conforme a ordem. Acho que alguém levantou a mão. O Jared já levantou aqui. Se você esperar um pouquinho, ver se levanta mais alguém, aí eu vou passando. Mas pode ir falando, Jared. Você já é o primeiro aí. Oi, boa tarde. Oi, Jessé. Eu acho que você não me é estranho, eu acho que eu já te vi em algum desses grupos luteranos da vida que eu frequento por aí, então é bom saber que o mundo luterano é meio que um ovo onde você encontra as mesmas pessoas. Enfim, bom ver a sua palestra. Eu tenho, assim, acho que umas 3 perguntas, porque
luteranismo é um tema que muito me interessa. Eu atualmente estou dentro de uma tradição reformada, mas olhando para fora e para outras tradições assim que eventualmente eu considero até mais ricas. Eu até brinco que às vezes hoje a teologia reformada é uma porta de entrada para teologias mais fortes, digamos assim. Você começa meio reformado e aí daqui a pouco você está virando ortodoxo ou algo do tipo. Você falou muito sobre deu um panorama geral sobre a teologia luterana, e aí eu me dei conta do quão distante nós, evangélicos assim, médios, estamos da teologia luterana, conquanto seja a tradição protestante que iniciou tudo e da qual nós somos herdeiros. Eu acho que se a gente for contar o que um evangélico tem da tradição luterana, eu diria que ele tem vagamente uma ideia de que um monge pregou 95 teses em algum lugar, e por isso existem evangélicos no mundo. A gente tem um sola fide muito da boca para fora e no Castelo Forte. Então acho que via de regra a gente só tem isso, e de resto a teologia luterana é muito distante do que os evangélicos médios têm. Então eu queria saber, assim como uma primeira pergunta, o que os evangélicos não luteranos podem, de alguma maneira, recuperar da sua, digamos, ancestralidade luterana, no sentido de que é uma tradição protestante, com a qual a gente está muito distante e com a qual a gente não tem muito contato. Claro que os luteranos também não ajudam, sendo uma tradição um pouco ensimesmada, em certo sentido. Então, essa é a minha primeira pergunta. A minha segunda pergunta é sobre um tema que muito me interessa dentro da teologia luterana, que é a compreensão da relação da igreja no mundo através de dois reinos, que é um tema que muito me interessa, justamente porque é uma alternativa interessante à teologia reformada de mandato cultural. Os calvinistas amam achar que eles mandam em tudo, que o mundo é governado por eles, e enfim, quando alguns calvinistas estão no poder, eu fico meio temerário, haja visto alguns exemplos mais contemporâneos. Então eu queria saber se você teria algo para mencionar sobre isso. E por fim, eu queria saber como que você enxerga o luteranismo no Brasil hoje, particularmente a IELB, que me parece que é uma igreja que tem muito potencial para crescer. Eu tenho percebido uma galera muito bacana surgindo dentro da IELB, uma galera jovem que está dando uma vitalidade à igreja. Eu gosto muito do que eu considero o maior pastor luterano no Brasil hoje, que é o reverendo César Rios. Inclusive ele tem um canal no YouTube. Quem não conhece, faça o favor e vá conhecer o reverendo César Rios. Ele é um pastor luterano no Rio, atualmente no Rio de Janeiro. Ele está fazendo um trabalho muito interessante, que é tornar um pouco mais acessível algumas reflexões dentro do luteranismo. E enfim, hoje eu considero ele o maior. Claro que eu acho que ele não iria gostar desse título, porque o homem é um poço de humildade e, enfim, ele acharia péssimo, mas eu acho ele muito bom. Então, essas são as minhas 3 perguntas. Não sei se você conseguiu entender aí, mas é isso. Obrigado. Ótimo, obrigado, Jerry. Você é amigo do Guto, não é? Isso, do Gutenberg. Então sim, acho que é daí que eu te conheço também. Mas bacana. Primeiro, obrigado pelas perguntas. Acho que você citou aí pontos bastante importantes para a gente debater. Você só pode me relembrar a sua primeira pergunta? Ótimo. Ele colocou aqui no chat. Ótimo, ele colocou aqui no chat. Tá ótimo. Seria o que as tradições reformadas e o evangelicalismo brasileiro poderia aprender com o luteranismo, que se tornou algo distante, né? Isso. Eu acho que, assim, eu vou falar como uma pessoa que foi criada em berço pentecostal, descobriu o luteranismo depois, e o que me chamou a atenção a ponto de eu ser luterano hoje, né? Foi basicamente a ênfase evangélica mesmo, a ênfase evangélica no sentido de evangelho, né? Evangelho como a graça e o perdão de Deus disponível a todos, e essa busca pela salvação, tá certo?
Eu tive muitos problemas com o legalismo, eu tive muitos problemas com algumas ênfases que fizeram mais mal a mim do que bem, o que é muito parecido com a história do próprio Lutero, né? E de não só a nossa, mas enfim, de muitas pessoas que acabam encontrando mais lei do que evangelho, né? E como a gente comentou, a lei não pode salvar. E no luteranismo, de fato, a gente tem um sola fide como bandeira, tanto que a gente fala que o sola fide é o artigo pelo qual a igreja permanece de pé ou cai. Então, eu acredito que essa volta para o evangelho, para que a gente não se firme na lei. Claro que a gente não vai virar antinomista, claro que a gente não vai negar a lei, mas muitas vezes no ambiente evangelical eu sinto essa ideia de um Deus que não parece muito com o Deus evangélico que a gente conhece, que é aquele que fala que o justo viverá por fé, tá certo? Então, eu acredito que em primeiro lugar seria isso, e em segundo lugar, outra coisa que também revolucionou minha cabeça e que me fez ser luterano foi a crença nos sacramentos. Então, assim, eu acho que o evangelicalismo ele tende a tratar os sacramentos com pouca importância, tá certo? Ou ele dá uma ênfase que não é a melhor, por exemplo, ele transforma a Santa Ceia, que seria graça, em lei. Então, é o seguinte, vai ter uma Santa Ceia por semana e vai ser a forma da gente controlar. Quem está ceando está tendo uma vida tranquila e está obedecendo a Deus. Quem não está ceando é porque está errado, vai desviar. Eu estou falando só do que eu vivi em alguns contextos de algumas igrejas, que, ao meu ver, não é a forma correta. Você está pegando o que é graça, que é perdão, que é evangelho, e transformando em lei e condenação. Eu não acho que a gente tem que usar sacramento para isso, tá certo? E o próprio batismo, que seria, enfim, a nossa maior segurança, né? Diz a lenda que Lutero tinha escrito na escrivaninha dele: sou batizado, para que sempre que o diabo viesse tentar e condenar, fazer com que ele duvidasse da própria salvação, ele olhasse para aquilo e lembrasse: não, eu sou batizado, e Jesus disse que todo aquele que crê e for batizado será salvo. Eu posso descansar nessa promessa, tá certo? Então seriam esses duas ênfases que eu diria. O sola fide de fato não são sola fide de boca para fora, como você falou, e uma ênfase também, um maior cuidado, nem que você não vire sacramental, você pode ser memorialista, mas eu acho que a igreja vai precisar ter mais cuidado com os sacramentos, assim, no geral, da forma como eles são realizados, enfim, ao valor que ele tem mesmo na vida das pessoas, no seu cotidiano cristão. A teologia dos dois reinos, muito obrigado, porque foi algo que eu deixei passar, mas é como a gente entende aí essa questão aí de vida secular e vida espiritual, né? E aí é mais uma dualidade do luteranismo. A gente acredita nesses dois reinos, né? Reino da mão direita e da mão esquerda, como Lutero fala. O reino, então, da mão direita seria o reino de Deus, que a partir da ressurreição, Jesus já reina, já governa, já é rei. A gente é milenista, então a gente acredita já que esse reino já começou. E o reino da mão esquerda seria o reino secular, o reino dos homens, né? A vida comum que a gente tem, que entraria aí nas vocações que a gente recebe de Deus, que eu citei quando eu estava falando ali de vida cristã. A gente não acredita em uma unificação dos reinos, então a gente não defende, por exemplo, a dominação do cristianismo na esfera secular, nas leis do mundo. Isso a gente não defende de jeito nenhum, né? A gente acredita no Estado laico, até porque foi nesse contexto que o luteranismo surgiu ali, né? Ali no começo do iluminismo e tal. Então, a gente acredita no Estado laico, a gente acredita que a igreja não pode dominar politicamente, a gente não acredita na imposição da fé pela força, né? A gente não acha que Deus possa usar o reino da mão esquerda para levar as pessoas para o reino da mão direita. Ele é rei dos dois, mas ele governa de forma diferente nesses dois reinos, nessas duas realidades que são paralelas, são dois reinos paralelos. A gente honra a Deus no reino secular, no reino da mão esquerda, que seria assim, né? Sendo bons cidadãos, pagando impostos, obedecendo às autoridades, fazendo bom uso, né? Respeitando os nossos vizinhos, seguindo as nossas vocações como ele nos mandou seguir, profissão que ele nos deu. E o reino da mão direita seria esse reino espiritual de Cristo, verdadeiramente. Você citou até a diferença entre a crença nos dois reinos e uma crença mais neocalvinista, que acreditaria aí numa cosmovisão cristã, né? A gente não tem essa ideia de cosmovisão dentro do luteranismo, tá certo? E o luteranismo no Brasil, a IELB, ela tem 115 anos ou 116, se eu não me engano.
Eu acredito que o maior problema no luteranismo é o germanismo. Por quê? Porque a gente é uma igreja que veio da Alemanha e acaba que vira um clubinho de alemão, entendeu? E isso, ao meu ver, é muito problemático, porque afasta as pessoas da igreja. Muitas vezes eu já chamei amigos para ir, eles falam, nossa, eu estou me sentindo no sul, tá ligado? Assim, como assim, todo mundo aqui é gaúcho, o sobrenome é todo... Não consigo nem pronunciar. Então, assim, e tem que existir e está existindo, graças a Deus, esse movimento para quebrar essa ideia de que nós não somos uma igreja alemã, nós somos a igreja luterana do Brasil, tá certo? Eu acredito que superando esse problema a gente consegue superar muita coisa, mas aí envolve cultura, né? Envolve uma série de questões que são mais sensíveis, mas você citou aí, por exemplo, o reverendo César Rios, eu posso citar o Thiago Surian também, que é um grande expositor aí nas redes sociais. A gente tem o próprio pastor Tardelli, que é o pastor lá do Rio de Janeiro, de Copacabana, que também tem ajudado a gente nesse sentido. A igreja ela tem se renovado, graças a Deus, e ao mesmo tempo ela tem mantido a sua tradição luterana, a identidade luterana, mas a gente já percebeu que esse germanismo, essa ideia de ser igreja de alemão é um grande problema, né, que existe dentro da nossa igreja, que a gente está aí se esforçando para superar, beleza? Bom, enfim, eu espero ter contribuído com alguma das suas questões. Obrigado mais uma vez, Jared. Ô, José, já que pois o Luiz falou aqui, eu vou fazer algumas perguntas, são 3 também. Tá. Então, na ordem aqui, a primeira pergunta é sobre a Mariologia de Lutero e como que ela se relaciona com a Mariologia hoje da Igreja Luterana, né? Porque o Lutero, se eu não me engano, ele inclusive considerava a Imaculada Conceição, né, como uma doutrina que não deveria ser abandonada. Eu queria saber como hoje principalmente na tua tradição, claro que tu não vai falar pela tradição luterana do mundo inteiro, mas especificamente nessa que tu faz parte no Brasil, como é que eles veem a questão de Maria dentro da teologia. A segunda, eu queria que comentasse sobre como que vocês veem também a questão do pastorado feminino, da ordenação feminina dentro da igreja luterana, especificamente da tua tradição. E a terceira eu já me esqueci, mas se eu lembrar aqui eu te falo, viu? Mas beleza, eu anotei aqui. Vamos lá. Mariologia. Lutero, ele acreditava no início em uma Imaculada Conceição, depois ele evoluiu essa teologia dele para uma Imaculada Purificação. Ele acreditava assim que para Jesus, então, poder ser gerado no útero de Maria, ela não podia ter pecado, mas ela nasceu com pecado. Então, antes de Jesus nascer, de ser gerado pelo Espírito Santo em Maria, ela foi purificada. Essa foi a crença final de Lutero, beleza? Na crença luterana, a gente considera isso uma diáfora. A gente não acredita na Imaculada Conceição, porque aí já vai além e já entra em questões teológicas muito maiores, como a própria depravação total, né? Mas a gente acredita, por exemplo, existiu um debate aqui na IELB, na Igreja Luterana do Brasil, sobre um trecho da nossa Confissão de Augsburgo, tá? Que diz assim, Jesus foi gerado pela pura e santa Maria. Tem essa expressão, pura. E aí começou o seu debate. Essa pura está dizendo que Maria era virgem? Então, a gente tem que acreditar obrigatoriamente que virgem ela era, claro, né? Que ela era sem pecado. Então, a gente tem que acreditar obrigatoriamente nessa Imaculada Purificação que foi defendida por Lutero. E o que eles chegaram foi a conclusão de que não, de que isso é uma crença diáfora. Então, na nossa igreja, você vai encontrar pastores que vão acreditar que existiu essa Imaculada Purificação e outros vão acreditar que não existiu. Tudo bem? Outro debate que surgiu aí a partir disso é que se ela se manteve virgem durante até o fim do seu dia, se Jesus teve irmãos, né? E mais uma vez isso foi considerada diáforo também, por causa dessa palavra pura aí, que foi utilizada na nossa confissão de fé. Então a grande questão vai depender. Você pode ser luterano acreditando na Imaculada Purificação, você pode ser não acreditando. Isso não vai ser uma questão. Já sei. Oi. Tu falou dessa palavra, o que quer dizer? A diáfora? É que está além do que a teologia define? A diáfora seria uma coisa opcional. Aquilo que você pode acreditar ou não. Fica ao cargo da sua consciência. Beleza?
Então, você não vai ser menos ou mais luterano, não vai ter problema com a igreja se você defender essa imaculada purificação. Não, olha, aqui no Brasil, o Jared falou de renovação, eu vou explicar. A gente passou por um período ali nos anos 80, 90, que os pastores, eles estavam majoritariamente se inspirando no evangelicalismo. Então, essas questões, por medo de ficar muito parecido com a Igreja Católica, foram meio que abandonadas. O que está acontecendo hoje em dia com os pastores mais jovens é exatamente o contrário. Eles estão se aproximando mais dessa liturgia high church, que é chamada. Então, essa ideia da purificação, imaculada purificação, ela tem ascendido. Claro que ainda é bem menor, mas não é tão difícil de você achar, principalmente se você for encontrar um luterano na internet, nesses fóruns. Tudo bem? Respondido? A segunda, sobre pastorado feminino. Na IELB, igreja que eu participo, a gente não tem pastorado feminino. Na ISLB, que é a segunda igreja luterana, que aqui no Brasil fica na Asa Sul, tem pastorado feminino. Não acredito que isso vá mudar por agora, nem para um lado e nem para o outro. Vai se manter assim mesmo, tá bom? E a terceira eu lembrei aqui, que é uma pergunta que estava lá no esboço, mas é uma pergunta que eu vou fazer para todos os palestrantes, né, que é a questão do ecumenismo. Tu vê alguma possibilidade da igreja luterana se aproximar de outras tradições e até a possibilidade de ter um culto ecumênico, no sentido de, pensa, por exemplo, em caso específico, a igreja reformada, a igreja católica, ortodoxa, assim por diante, ou a igreja luterana, ela tem, as divergências são muito substanciais para ter essa ideia de um culto ecumênico? Olha, interessante, muito bom. Eu gosto de falar sobre ecumenismo. A igreja luterana, ela é muito acusada de ser um clubinho fechado, né? Por causa da nossa crença sacramental, principalmente, que nos diferencia muito das outras igrejas evangelicais brasileiras. Mas, assim, a gente acredita no que é o bom ecumenismo. O ecumenismo, então, ele a partir do momento em que você tem que abrir mão de algo da sua tradição, aí já não está bom. Então, assim, se tivesse, por exemplo, que a nossa igreja abrir mão da crença na presença real na ceia, ou do batismo salvífico, ou do sola fide, impossível. Mas ações ecumênicas, como, por exemplo, evangelismos, uma reunião com cristãos gerais, não tem problema nenhum. A gente também não é exclusivista ou sectário, né? A gente não acredita que só a gente que vai ser salvo. Mas eu acho muito difícil, por exemplo, essa ideia de um culto junto, justamente por causa do sacramento, sabe? Por exemplo, como que ia ser a ceia? Entendeu? E aí, como que a gente chegaria num consenso? Vai ser vinho ou vai ser suco de uva? Entendeu? E aí depois, o que a gente vai estar celebrando, afinal de contas? Um vai acreditar que é o corpo, o outro vai acreditar que é memória, que é símbolo. Então, eu acho que acabaria ficando uma coisa que seria só pro forma. Assim, tá fingindo, mas no fim, na hora do sacramento, seria uma coisa que não faria sentido. Então, claro que a gente tem visitas, claro que eu visito igrejas, óbvio que eu visito igrejas, assim, já fui na presbiteriana, na batista, na própria católica, mas eu nunca participo dos sacramentos dessas igrejas porque eu acredito que eu estaria sendo hipócrita, né? Eu não confesso aquele sacramento daquela forma. Isso quer dizer que eles não são meus irmãos em Cristo, que eles não serão salvos? Jamais. Mas, assim, ajuntamentos, não tem problema nenhum, a gente está super aberto, inclusive, para parcerias, para fazer ações, principalmente nessa parte do evangelismo. A igreja sempre frisa muito o ecumenismo na parte de evangelizar, de levar a palavra. Vocês conhecem a SBB, né? Sociedade Bíblica do Brasil. Ela é uma sociedade que os presidentes são luteranos há muitos anos. Inclusive, o atual presidente é o pastor Eni Baltesaiber. Ele é ex-professor do nosso seminário e hoje em dia ele é... Então, assim, ele mostra que a gente não está fechado, né? A gente está aberto, sim, mas com limites e restrições para que não fique também uma coisa sem sentido e só para dizer que a gente está junto, quando na verdade ninguém está concordando. O Concílio Vaticano II, de fato, aproximou a gente, tanto que a galera que é raditrade lá na Igreja Católica fala que a missa nova, ela foi baseada no culto luterano e anglicano, né?
Então, eles dizem que a culpa no fim é tudo nosso, dos luteranos, por causa da missa nova. Aí, de fato, a gente tem declarações conjuntas com a IK, mas aí tem que tomar cuidado, Samuel, porque existe algumas desses acordos, dessas declarações que foram feitas com a Igreja Luterana, que é vinculada à ISLB, que seria a FLM, Federação Luterana Mundial. A gente é do ILC, que é um instituto, é uma outra palavra que me fugiu agora, Luterano Confessional, que é sediado pela LCMS, que é a principal igreja luterana confessional do mundo, que fica lá nos Estados Unidos. Então, por exemplo, quando teve aquela declaração do Sola Fide, a gente não assinou. Você deve estar sabendo o que eu estou falando, né? Que eles assinaram uma declaração dizendo que a igreja, concordando lá no fim, dizendo que a igreja católica também sempre defendeu o Sola Fide. A gente não assinou, mas a FLM assinou. Só para explicar também, porque, enfim, às vezes a gente acaba misturando esses dois luteranismos aí que existem, como eu disse. Dois nada, tem mais de dois. Tem muitas músicas em comum, tudo bem? Tem muitas músicas em comum. As traduções são diferentes, tá certo? Tem o Inário Luterano, se não me engano, na Play Store, beleza? Mas a gente tem bastante músicas e as igrejas mais tradicionais, elas seguem só nem é piano, né? É com o órgão. Mas isso tem sido cada vez mais incomum e a gente tem colocado novos instrumentos na igreja. Eu não acho que isso seja um problema. As pessoas mais tradicionais têm um pouco de receio, mas, enfim, não acho que isso seja um problema, não. É só Castelo Forte, né? Do começo ao fim. Nada ali. Castelo Forte é de lei, né? Todo dia 31 de outubro a gente canta. Inclusive está chegando já agora de novo o aniversário da Reforma. Alguém tem mais alguma pergunta, gente? Se tiver aí, ainda tem 10 minutinhos. Vamos lá, gente. Não é todo dia que vocês encontram um luterano, não. Então, se tiver dúvida, vocês podem mandar aí. Senão, a gente já encerra aqui. Acho que não vai ter, Jacé. Então, a gente fica por aqui. Mais uma vez, agradecer a ti, em nome do SA, pela disponibilidade da palestra e por todo mundo que compareceu. Sim, ótima pergunta. Posso responder? Claro, vai lá. Beleza. A IELB, ela não pratica comunhão aberta, tá certo? Ela pratica comunhão fechada. Então, para você participar da Santa Ceia, você tem que fazer a profissão de fé. Tudo bem? Isso é algo que está sendo debatido dentro da igreja hoje em dia. A gente tem alguns pastores que têm defendido a comunhão aberta dentro da IELB, mas ainda é algo muito pequeno. Eu não tenho analisando assim que isso mudaria em curto ou médio prazo, porque é uma coisa que acaba virando identitária também para muita gente. Enfim, eu não acho que a comunhão seja aberta, não por agora, beleza? Mas na IELB a comunhão é fechada, na ICLB a comunhão é aberta, inclusive eles praticam a pé da comunhão. Então lá as crianças também ceiam, por isso eles usam suco de uva. Só vocês verem, entre as duas luteranas são dois universos muito diferentes, porque a ceia da ISLB nem é aceita na da IELB por essas questões aí, né? Eles usarem o suco, enfim. E eles também praticarem a pé da comunhão. Mas na IELB a comunhão é fechada, apesar de existirem aí alguns pastores que estão fazendo aberta, mas ainda, como eu disse, é algo muito pequeno e muito localizado, não tem alcance nacional, não.